Como cuidar da saúde quando é preciso ficar em casa? Como proteger quem sai justamente para se cuidar? Se a insegurança deixa todos paralisados, o que nos move é o nosso propósito: garantir acesso à saúde das pessoas onde for necessário. Por isso, criamos o Serviço de Atendimento ao Paciente Covid-19, para que todos com suspeita de coronavírus tenham orientação médica, façam seus exames e recebam os cuidados necessários, de forma rápida e segura. Assim, com teleconsultas, coleta domiciliar e atendimento drive-thru, muito mais pessoas serão atendidas, inclusive sem sair de casa. Esta é mais uma importante medida contra o Covid-19 e mais uma forma de apoiar você e sua família. Hermes Pardini. Faz bem ter com quem contar. Quem tem Araújo de dia e de noite. Tem tudo o que precisa para resolver a vida em um só lugar. Tem Araújo também no site e no aplicativo para comprar em casa e buscar na loja sem passar pelo caixa. Estamos aqui. Estamos aqui. Quem tem Araújo tem confiança. Nós estamos aqui para você ficar bem em casa. Estamos aqui. Quem tem Araújo tem tudo. E um pouco mais. Olá, internauta e usuários do Portal Tempo, também conosco os ouvintes da Rádio Super. Estamos iniciando a live do Tempo, que nesta semana traz o especial Saúde, com participações de profissionais renomados na área, em parceria com Hermes Pardini, Drogaria Araújo e Hospital Life Center. Nossos entrevistados de hoje são Vitor Pardini, médico, mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina e presidente do Conselho de Administração do Grupo Pardini. E Alessandro Ferreira, doutor em genética e vice-presidente do Grupo Pardini. Participe conosco. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 988-100-917. O DDD é o 31. E também pelo facebook.com/portal O Tempo. Curta a nossa página, é só você se inscrever. Aqui no estúdio, o editor de economia, Carlo Aredes. Tudo bom, Carlo? Tudo bem, Lenice? Boa tarde, ouvintes, boa tarde, internautas. Bom, quero dar o meu boa tarde a Vitor Pardini. Boa tarde, Vitor. Muito obrigada por ter aceitado participar da live do Tempo. Oi, Helenice, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e batendo um papo com vocês, e o nosso interesse é tentar fazer até um serviço de utilidade pública, né? Uma vez que a gente está percebendo que as pessoas estão com um certo pânico em relação ao coronavírus, né? E muito obrigado ao Carlos também pela participação. Vamos poder bater um papo aí, conversar e atualizar as pessoas a respeito dos exames, principalmente de laboratório, né? E poder esclarecer a população. Bom, quero dar o meu boa tarde também para Alessandro Ferreira. Tudo bom, Alessandro? Boa tarde, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar da live do Tempo. Muito obrigado, Helenice. Eu agradeço. Prazer falar com você novamente. É sempre um prazer falar com você. Eu não escuto ele falando, Carlos. né? Ah, legal, Alessandro. Tá bom, vamos começar então esse debate, não é? Eu quero saber de vocês qual que é o papel do Grupo Pardini nessa pandemia, uma vez que a empresa atende mais de 6.000 laboratórios em todo o Brasil. Perfeito. Eu queria tomar a liberdade de responder essa primeira pergunta, com autorização aí do Vitor. Lenice, eu acho que antes de tudo a gente precisa de entender, e a população precisa de entender, que a gente ainda está em pandemia. Por mais óbvio que isso pareça, o que a gente vem observando no comportamento da população, no comportamento do consumidor, do paciente, é que com o relaxamento das cidades,
existe aí um entendimento que as coisas estão melhores do que estavam e elas não estão. Elas estão complexas, principalmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e algumas outras, mas falando especificamente de Belo Horizonte, os casos vêm aumentando muito. E o Pardini, desde o começo, desde lá do primeiro relato, do primeiro caso no Brasil, né, nós somos um dos primeiros ou o primeiro laboratório a ter disponível internamente a metodologia de RT-PCR, que é a metodologia aprovada pelo Ministério da Saúde. A gente vem aumentando a nossa capacidade de atendimento, não só de exames, mas a capacidade de atendimento também nas nossas unidades e para os nossos laboratórios parceiros no Brasil. A gente inicialmente começou atendendo exclusivamente hospitais, principalmente para atender os casos mais graves. Aos poucos nós fomos aumentando e o que a gente observa é que a gente está numa corrida. Que corrida que é essa, Helenice? A corrida entre a capacidade de atendimento das instituições de saúde, né? No nosso caso, a capacidade de atendimento de realização dos testes e a capacidade de atendimento no call center, nas unidades e a velocidade com que a pandemia cresce, né? Hoje a gente aumentou bastante, nós estamos produzindo algo em torno de 7.500 testes de RT-PCR por dia, mais os exames sorológicos, e o Vitor, né, pode exemplificar e explicar com mais propriedade a diferença dos testes. E hoje o Brasil tem aproximadamente 1.800.000 casos de diagnóstico de Covid confirmados. O Pardini fez algo em torno de 92 mil casos positivos, né? Ao todo, até o presente momento, a gente está por volta de 270 mil casos analisados, sendo algo em torno de 92 mil positivos. Então é um impacto de saúde pública no Brasil todo, né? Então é essa posição. Às vezes a população de Belo Horizonte não tem a ideia do alcance do Grupo Pardini. Nós estamos em algo em torno de 2.000 cidades no Brasil e participando aí literalmente do combate, do controle da pandemia. Bom, Vitor, quer falar alguma coisa sobre esse papel do Grupo Pardini nessa pandemia, Vitor? Bem, o meu áudio aqui, eu não escutei a fala do Alessandro, né? Então, sem medo de errar, Helenice, uma coisa que foi o papel muito importante do Pardini foi que se a gente não tivesse atendido esses hospitais e laboratórios no Brasil inteiro, essas pessoas iam ficar sem diagnóstico. Então, é uma situação que a gente se sente muito orgulhoso de ter tido esse papel para ajudar os laboratórios no Brasil todo, e a gente estava lá na hora que eles precisaram. Então isso foi muito importante para nós e para as pessoas, principalmente os casos de hospitais são mais graves, necessitam de internação e de uma medida mais de suporte mais adequada. Boa tarde, Victor. Boa tarde, Alessandro. O RS Pardini é uma marca muito forte, né? Quando a gente vai ao médico e tem que fazer um exame, você pensa no RS Pardini. E diante disso, eu queria fazer a seguinte pergunta. Nessa pandemia, vocês que têm esse volume grande de exames, os mais variados possíveis, vocês têm percebido uma queda de outro tipo de exame que não seja vinculado aí a pandemia? Porque a gente vem até acompanhando aí o pessoal, por exemplo, que da área de cardiologia vem falando que as pessoas pararam de fazer check-up porque com medo de ir para o hospital, para o consultório. Aí eu queria ver com vocês se sentiram realmente essa redução em outros tipos de exame e em detrimento à questão dos atendimentos específicos para a pandemia. Eu vou novamente falar na frente e depois, Carlos, como o Vitor está, acho que sem meu áudio, você pode direcionar para ele. Sim, isso aconteceu desde o começo da pandemia. A pandemia ela obrigou as pessoas a ficarem em casa, e pessoas independente da saúde, da condição de saúde de cada uma delas. Recentemente alguns estudos saíram em algumas áreas, e eu chamo a atenção para um grupo de doenças chamado doenças crônicas não transmissíveis. O que são essas doenças crônicas não transmissíveis? São doenças que acompanham o paciente a vida toda, que precisa, por exemplo, de um acompanhamento de perto, e que ela, enquanto ela está sendo olhada, acompanhada, ela mantém o paciente sob controle com a qualidade de vida. A partir do momento que ele perde esse controle, ele pode ter um agravamento, uma piora do quadro. Nesse grupo de doenças está a hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, como você citou,
e alguns tipos de câncer. A Sociedade Brasileira de Oncologia, ela divulgou recentemente um dado mostrando que desde o começo da pandemia, aproximadamente 50 mil casos de câncer deixaram de ser diagnosticados. Isso é muito grave. E aí a gente está citando de câncer, mas a gente pode colocar aí uma série de outras doenças como hipertensão, doenças cardíacas, e os pacientes ou eles vão ter uma piora do quadro e vão chegar ao médico ou hospital ou laboratório com um caso mais grave, ou ele vai ter um diagnóstico tardio e apresentando também com um quadro mais grave. O que é importante a gente passar para a população, como o Vitor colocou, a gente tentar aqui fazer um serviço de utilidade. Os consultórios médicos e os laboratórios são locais seguros. Os profissionais médicos, os profissionais de laboratório, são profissionais que são treinados e capacitados para atender nesse tipo de situação de risco, né? Diferente de outros negócios onde existem fluxos paralelos para o atendimento de pacientes, no laboratório e nos consultórios médicos, existem fluxos específicos, controles de qualidade. Então a população ela não pode nem perder o autocuidado, né? Algumas dessas doenças elas estão envolvidas com autocuidado, e nem deixar de consultar o seu médico e fazer os seus exames. E existem hoje, as empresas acabaram se adaptando para esse tipo de situação. O Pardini mesmo criou vários tipos de frentes de atuação, desde a teleconsulta, onde os pacientes podem consultar com cardiologista, com endocrinologista e de outras especialidades também, os atendimentos em domicílio, os drive-thrus, e uma coisa que a gente vai falar um pouco aqui, que é o walking-through, que é um fluxo separado dentro da unidade, onde o paciente ele vai a pé até essa unidade, aquele que não possui carro, e ele é atendido em separado, né? Então isso a gente implementou de uma maneira inédita. Mas é extremamente importante e isso é muito grave. E essa conta vai chegar, Helenice. Essa conta vai explodir no serviço público de saúde e vai explodir no sistema privado de saúde, onde esses pacientes que deixaram de se consultar durante o período de pandemia, eles vão aparecer nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios mais graves e vão necessitar de cuidados mais agudos. Bom, a live do Tempo de hoje recebendo executivos do Grupo Pardini, Vitor Pardini, ele que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Pardini, e Alessandro Ferreira, doutor em genética, vice-presidente do Grupo Pardini. Bom, sobre a terceirização, o que a gente pode falar sobre o Grupo Pardini, não é? Vocês que têm um grande centro em Vespasiano, como é que o grupo se preparou para isso? Lenice, vou solicitar que você encaminhe essa pergunta para o Vitor, ele está sem meu áudio, se você puder encaminhar para ele. Ô Vitor, você me ouve? Ouço bem, né? Então, eu queria saber sobre essa questão. Já estou ouvindo o Alessandro também. Ah, ótimo, então. Perfeito, que bom. Então, eu queria saber sobre a terceirização. Se você puder iniciar, pois Vitor, então, eu complemento aqui com algumas informações. A gente teve que montar uma estrutura em relação a coleta dos exames em todo o Brasil. Eu vou só tirar aqui porque tá voltando o som para mim. Então, a gente, para poder manter a coleta, a gente sabe que 95% dos voos por todo o Brasil foram cancelados. E o laboratório tem que passar nessas cidades e trazer o material para cá, para Vespasiano, onde nós temos um grande centro. Então a gente montou uma estrutura de ter um avião dedicado e exclusivo para o Hermes Pardini para trazer as amostras do Brasil todo para cá. Então foi uma coisa muito bacana que o Alessandro com a equipe dele, eles montaram, né? E em relação à logística, para ter toda uma estrutura de suporte ainda aos laboratórios num momento de crise da aviação que nós estamos vivendo. Alessandro, você quer complementar? Sim, Lenice, a esse serviço nós demos o nome de Pardini Jet Lab, como o Vitor colocou. Os voos eles reduziram, a gente ficou com 5% da malha aérea nacional em determinada época e realmente é uma área que está custando a voltar, mas a gente tinha esse paradoxo, a gente tinha esse dilema, né? A demanda por testes de Covid e os outros testes
né? E eu costumo dizer, as pessoas continuam adoecendo das outras coisas, né? Nós precisamos continuar prestando serviço para outras coisas. Então, nós criamos esse serviço de Pardini Jet Lab, onde nós substituímos, através de aeronaves dedicadas, os voos comerciais, e com isso a gente conseguiu manter o serviço de atendimento, a terceirização, né, como você colocou, a gente chama aqui de apoio laboratorial, ou lab to lab, né, fazendo analogia aí ao business to business, a gente fala de lab to lab, e com isso a gente conseguiu manter o atendimento, né. Isso também o Pardini já tinha feito, Helenice, lá na greve dos caminhoneiros, onde o Brasil praticamente parou, e a gente foi desafiado a manter o nível de serviço. A gente, obviamente, teve que fazer algumas adaptações de rotas terrestres, para abastecer esse voo, mas a gente continua prestando esse serviço de maneira ininterrupta. A gente não interrompeu um dia sequer o atendimento a esses laboratórios. Mas, de novo, uma coisa que a gente vai insistir muito, né, Vitor, aqui na conversa com vocês, é que a gente precisa que todos entendam, né, tanto os laboratórios que nós atendemos, mas também pacientes, médicos, que nós estamos passando por um momento de pandemia. O Brasil está num momento crescente de pandemia. E isso gera uma série de modificações nos serviços, né? Eu costumo dizer, conversando aqui com os nossos clientes, que todos os negócios, todos os serviços, eles passaram por adaptações devido à pandemia. Então hoje, e as empresas de saúde também precisam se adaptar às regras sanitárias, às novas orientações devido à pandemia. Então, por exemplo, o modelo que o nosso recolhedor, seja através de carro, de moto, ele se apresenta no laboratório, ele foi adaptado, uso de EPIs, existe um tempo maior de recolhimento dessas amostras. Nas nossas unidades também, Helenice, a mesma coisa, fazer uma coleta de Covid não tem a mesma velocidade de fazer uma coleta de sangue, né? Essa é uma coleta delicada, muitas pessoas enjoam, tem um incômodo muito grande, as pessoas estão demandando muitas informações e a gente vê às vezes as pessoas entendendo que o tempo e a maneira deveria ser a mesma como sempre foi, e não é, e nenhum negócio em nenhum serviço é. Se você for hoje no supermercado, Alessandro, você vai ter que pegar uma fila para entrar. Com a sua permissão, Vitor. Claro. O Helenice, nós temos 140 atendentes em Belo Horizonte, sem contar 50 atendentes de call center, seria, né? Atualmente chama CRC, Central de Relacionamento ao Cliente, mais 50 em São Paulo, Rio e Goiânia. Em cada uma dessas tem 50 atendentes. Só que o que acontece é que a população inteira resolveu fazer exame de Covid, né? Nós temos pessoas que já fizeram 4, 5, 6 vezes, ou que faz de todos os funcionários, né, da sua casa ou do seu negócio e ininterruptamente, né? Então, nós estamos vivendo esse pânico e isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque nós já estamos num momento de pandemia, em que temos que fazer uma quantidade enorme de exames, nós nunca deixamos de atender os pacientes, né? E o interessante é que o mineiro, eu acho que ele foi muito bem acostumado por nós do Pardini, né? A gente sempre libera o resultado muito rápido, né? O resultado do Covid, o RT-PCR estava saindo com 3 a 4 dias e com esse aumento da demanda, a gente passou a liberar com 5, 6 dias. Isso já foi o suficiente para as pessoas terem um certo estresse, né? E imaginar que São Paulo e Rio de Janeiro, os laboratórios de lá, né, eu digo, os concorrentes, eles liberam os exames com 15, 16 dias, né? Então, veja você que mesmo numa situação crítica que nós estamos vivendo, nós estamos conseguindo liberar os exames muito rápidos, né? E aí eu gostaria de introduzir uma situação aqui, né? Falando desse novo normal, né? Nós criamos o portal Covid, né? Que a pessoa entra no site do Pardini e que é hermespardini.com.br/coronavírus, né? E ali ela consegue resolver tudo, né? Não há necessidade mais de você telefonar ao laboratório para marcar como se fazia antigamente, né? Da mesma forma que a gente pede uma pizza hoje pelo aplicativo, você vai entrar no aplicativo do Pardini ou no site do Pardini e vai marcar o seu exame na unidade que você quiser, no horário que você quiser, conseguindo fazer o pagamento e até mesmo um convênio,
Existe o acesso para os convênios, para as pessoas poderem mandar as guias. Então é tudo facilitado para que as pessoas consigam ter o atendimento o melhor possível e o mais simples possível, como hoje em dia a gente está acostumado a fazer, né? Então esse portal do Pardini, você consegue resolver 99% das coisas, né? E você pode selecionar o drive-thru, o domicílio ou o walk-thru, né? Então você consegue fazer todas essas marcações através, né, desse novo formato. Tá? Victor, então isso é daí uma das adaptações do Pardini a esse novo normal, né? Então até gostaria depois que o Alessandro falasse um pouquinho do walkthrough, que foi mais uma bolação também para não deixar o cliente na mão. Isso aí. Até pra gente informar melhor aí o nosso ouvinte, nosso internauta, a gente tá numa época assim que é bombardeio de notícias, nem todas verdadeiras, então as pessoas ficam um pouco paranoicas com essa pandemia. Queria que vocês dessem, até para tranquilizar quem nos assiste aqui, quem nos ouve, qual é o momento de procurar um laboratório, em que situação, em que sintoma que sente que deve ir, que tipo de exame deve buscar primeiro, até pra gente evitar essas corridas até desnecessárias de alguma parte. E também qual a segurança que vai encontrar para colher o exame, para realizar o exame nas unidades aí da Enzo Pardini. Perfeito. Eu vou pedir o Vitor para eu falo primeiro. O momento ideal, né? O Vitor como médico, é a pessoa adequada. E eu vou responder a segunda parte da segurança do laboratório. Ótimo. Por favor, Vitor. Isso, perfeito. Pois então, Carlon, essa pergunta é importantíssima. Nós temos a pessoa tem um contato com uma pessoa ou ela começa a manifestar sintomas, né? A pessoa com esse pânico que está sendo criado pela televisão e por toda a mídia e tudo, desculpa até, né? Mas existe essa notícia passa 24 horas na cabeça das pessoas, então a pessoa tem que ter o momento certo, porque se ela fizer na hora errada, o exame vai dar errado. Então, se você teve contato com alguém, né, que esteja contaminado, né, e você acha que você pode ter a doença, não adianta correr ao laboratório, né? Então o ideal é que ela se espere de 3 a 5 dias para fazer o exame, que seria o tempo para saber se ela se contaminou ou não, né? De preferência que fosse ao laboratório apenas se tiver sintomas. Mas como o estresse está muito grande, eu sugiro esperar uns 5 dias, se tiver tido contato com alguém contaminado, para realizar os exames. Se você manifesta os sintomas, o ideal é que se espere pelo menos o 3º dia de sintoma. Nós temos vários casos, o RT-PCR, que é o exame que deve ser feito nesse momento, né? É aquele exame do suave que você coloca aquele grande cotonete, né? Na pessoa, né? Na nasofaringe, né? E na orofaringe. E uma coisa importante é que esse exame seja bem colhido e colhido certo. O vírus, ele é intracelular, o coronavírus. Então você precisa tirar células da região lá da nasofaringe, que é lá no fundo do nariz, né? E também a mesma coisa da orofaringe, que é atrás da úvula, que é onde tem aquele sininho. Então tem que passar o cotonete naquela região e retirar célula. É um exame um pouco incômodo, mas se ele não for bem feito, é uma das chances que o exame tem de dar falso negativo. Os falsos negativos em RT-PCR, eles praticamente se resumem à coleta, né? Ou também a transporte, vamos dizer. A gente viu que tem alguns laboratórios que estão congelando a amostra, a gente não recomenda e não gosta disso, né? E então a gente tem que ter uma boa coleta. A gente já viu situações na televisão em que o colhedor entrega o cotonete para a pessoa e ele mesmo enfia no nariz. Não é assim, né? Ou então enfia na boca, né? Tá errado, né? Vimos algumas coletas em que a pessoa coloca só, até nos Estados Unidos mesmo, quando vocês tiverem a oportunidade de ver, né? As coletas, a pessoa às vezes põe só na pontinha do nariz e não fazem a coleta como ela deve ser feita. O laboratório até criou um curso, né, de treinamento para os laboratórios do Brasil inteiro sobre como coletar na naso e na orofaringe o exame para Covid.
Então, é fundamental uma boa coleta, tá? Não precisa ter desespero, não precisa de correr ao laboratório, tá? O RT-PCR é o exame indicado para ser feito na fase aguda da doença. Algumas pessoas têm ligado para o laboratório depois de muita insistência, né? E às vezes até reclamam quando tem na área de reclamações, a gente entra em contato, né? E reclama que a telefonista não está orientando qual exame que ela tem que fazer. Ô, gente, esse papel é do médico. O médico tem que orientar, né? Qual exame deve ser feito. Que fase que nós estamos? Na fase aguda é o RT-PCR. Depois, para a gente avaliar se a pessoa teve a doença, a gente passa a fazer os anticorpos, que os anticorpos passam a subir a partir do 11º dia, na maioria dos casos. E então aí é o momento de se fazer o exame sorológico, aquele que se colhe o sangue. Tá? Uma coisa que é muito importante da gente falar aqui é que esse coronavírus, Carlos e Helenice, ele não estudou medicina, né? E porque ele está fazendo tudo errado, tudo diferente do que a gente aprendeu. E até os médicos confundem, né? Quando você faz um exame de rubéola, sarampo, qualquer exame de doença infecciosa, o IgG, o IgM e o IgA, que são os anticorpos, eles já sobem no começo da doença. O IgM com 2, 3 dias já está subindo e o IgG com 5, 6 dias já está, que a gente chama fazendo a soroconversão, né? Já aparecendo os anticorpos que seriam de evitar que a pessoa se reinfecte. E então a gente está vivendo uma situação em que até para os médicos isso não é comum. Como assim o IgM não sobe, né? O IgM e o IgG, eles sobem praticamente juntos, né? E nós já tivemos casos no laboratório em que o IgG subiu antes do 10º dia e depois que foi ter a viragem do IgA ou do IgM, né? Para nossa alegria, a gente iniciou esse exame com os primeiros testes, foi feito IgA e IgG, né? Porque o IgA é um anticorpo de secreção e aí ele subia bastante, né? Então funcionou muito bem a sorologia com IgA e IgG, e temos também IgM e IgG, mas são exames de sangue lembrando que todos esses exames foram testados antes de serem colocados à disposição dos clientes e pela nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, porque tem muita coisa, mesmo em RT-PCR, que tem sido usado nos Estados Unidos e que a gente não validou. Bom, a live do tempo de hoje, desta semana, aliás, traz o especial Saúde, com participações de profissionais renomados na área, em parceria com Hermes Pardini, Drogaria Araújo e Hospital Life Center. A live do tempo de hoje é com Vitor Pardini, ele que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Pardini, e Alessandro Ferreira, que é vice-presidente do Grupo Pardini. Tem uma pergunta aqui no youtube.com/O Tempo Online, é da Maria Casarim. Ela diz: eu sou do grupo de risco e eu queria saber se tenho que agendar no laboratório para fazer o exame de rotina. É a pergunta da Marília Casarim. Você quer responder, Alessandro? Responder, Helenice. Maria, se você é do grupo de risco, a indicação é realmente que você fique em casa e se mantenha aí toda a proteção. Para você, eu sugiro que você utilize um serviço de coleta domiciliar, que é onde a gente vai até a casa do cliente, você tanto dia quanto horário, e com observação especial. Os nossos colhedores de domicílio, eles têm um treinamento especial e um aparato de proteção especial para esse momento de pandemia. Então, a maneira mais segura. Agora, já pegando o gancho com a pergunta que o Carlos já tinha feito, os laboratórios, eles são preparados para esse tipo de situação, de conviver com doenças infecciosas. Lembrar que nós já tivemos outras epidemias, nós tivemos não a pandemia desse porte, mas doenças infecciosas graves circulando em Belo Horizonte e outras cidades. Então nós temos fluxos separados, equipes separadas e até em alguns casos locais separados para atender, por exemplo, grupos de risco.
Caso a nossa ouvinte não queira fazer a coleta em domicílio, ela pode entrar em contato, se identificar com o grupo de risco, que nós temos um local aqui na nossa unidade Aimorés, que é a principal unidade, para atendimento de crônicos. Isso pode ser feito. Mas o mais prático realmente a gente sugere a coleta de domicílio. Bom. Ô, Alessandro, com sua licença, Claro, Vitor. Helene, só para complementar, complementando a pergunta da internauta, o laboratório tem, assim, todas as suas unidades na parte da manhã estão funcionando, né? Existe todo um sistema de limpeza e cuidado, distanciamento entre os clientes, que foi feito exatamente mudando todo esse fluxo em relação ao coronavírus, tá? E além disso, eu queria complementar falando do walkthrough, a gente acabou não falando, e nós temos duas unidades dedicadas exclusivamente para a coleta do COVID, que são a unidade Pio 12, lá em frente o Colégio Pio 12, e a outra unidade, a unidade do centro, na Vida Amazonas. Então essas unidades, elas foram dedicadas e exclusivas para Covid. O ideal é que a pessoa marque a coleta pelo site, pelo portal coronavírus, o objetivo disso é muito simples, é que ela fique o menor tempo possível na unidade, né? Se ela faz o exame pelo drive-thru ou pelo walk-thru, ela vai chegar lá, vai simplesmente receber, que já vai estar no celular dela ou impresso, um QR Code, e ela chega e só apresenta aquilo. Com aquilo ali a gente já consegue imprimir as etiquetas pelo vidro do carro, confere toda a documentação e não tem contato com ninguém. Eu protejo o cliente do Pardini e eu protejo os meus funcionários do laboratório, que são o pessoal da linha de frente, que tem que ser sempre muito protegido. Então, até o motivo que a Miriam perguntou, as unidades na parte da manhã estão todas abertas para atendimento dos clientes normais que eu falo, né? Os clientes que fazem os seus controles ou que precisam de algum exame de laboratório, estão funcionando normalmente. Tá? Com todos os cuidados inimagináveis, são mais de 100 procedimentos implantados pelo laboratório. Além disso, aí na parte da tarde, de 13 a 17, eu troco a equipe, eu protejo a equipe do Pardini, protejo o cliente e eu tenho as equipes para atender o drive-thru, né? Ou o domicílio. Ô, Vitor, você estava falando sobre Carlos, só complementando. Sim, pois não. Esse walk-through foi um serviço que nós criamos. A primeira medida que nós tomamos foi criar um drive-thru. Ele funciona ali na Mangabeiras, na Praça da Bandeira, e com o tempo a gente foi observando que grande parte dos pacientes, eles iam até os laboratórios a pé, ou utilizavam ônibus, ou utilizavam algum outro tipo de transporte coletivo, ou algum transporte de aplicativo. E aí, para isso, nós criamos nessas duas unidades que o Dr. Vitor citou, o que a gente chama de walking-through, né? Ele chega, ele não vai passar pelo drive-thru, pelas garagens de drive-thru, mas ele tem um fluxo separado e, como o Vitor colocou, extremamente seguro. Eu volto a repetir isso sistematicamente. O laboratório, as empresas de medicina diagnóstica são as únicas instituições que têm garantia de segurança a respeito dessas coletas. Não só pelos procedimentos que estão sendo tomados agora, mas também pelo histórico que nós temos de cuidado e experiência nesse tipo de situação. Só para complementar, o Vitor estava falando do exame que faz a coleta pela boca, pelo nariz e tal. Aí tem aquele exame, aquele teste rápido também, que é a ponta do dedo, né? Furar a ponta do dedo. Qual que é o caso indicado, esse teste rápido, e qual que é a eficiência dele? Alessandro, você quer responder? Fique à vontade. Pois então, o teste rápido. Peraí, eu começo, você. Não, vou deixar para você. Complementa. Né? A gente está com um delay entre os áudios. Tem que dar um tempinho aí no delay, viu, gente? Uns 5 segundos aí, ao menos.
o Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento do Laboratório, né, são mais de 40 pessoas envolvidas no desenvolvimento dos exames de RT-PCR do Covid, que era para o diagnóstico e tudo, né? Nós fizemos também a validação dos exames sorológicos, alguns também não passaram no controle de qualidade do Pardini, né? Os que funcionaram melhor são o anticorpo IgA e IgG, também um reaprendizado na medicina, uma vez que esse vírus não estudou medicina e não estudou nos livros nossos. Então, um IgA, que é um anticorpo de mucosa, que a gente não estava nem tão acostumado, tivemos a felicidade de ver que ele consegue detectar a fase, né, um pouquinho de quando começa a surgir a soroconversão, né? Então validamos os testes sorológicos e nós passamos 2 meses e meio, Carlos, estudando exames do teste rápido, que é o da ponta do dedo. Nós testamos mais de 25 kits diferentes, né? Os primeiros 15 vieram da China e depois a gente nem pegou mais para trabalhar com teste chinês. O nível de sensibilidade de um teste chinês estava dando em torno de 30%. Isso era praticamente nada, né? Sensibilidade de 30% é o seguinte: em cada 100 positivos, você vai conseguir detectar 30, né? Então é uma sensibilidade muito baixa, é inaceitável esse nível de sensibilidade no laboratório de patologia clínica. Então nós passamos a estudar os kits coreanos e aí encontramos que tinha uma sensibilidade na casa de 82%, né? E ficamos com ele, né? Nem estamos mais perdendo tempo de ficar testando, porque não estamos. Toda vez que a gente testa kits de teste de ponta de dedo, teste rápido, eles não funcionam, não tem funcionado, e a gente estava perdendo muito tempo com essas pesquisas e deixando de pesquisar coisas mais interessantes para as pessoas e perdendo tempo com o exame que não funciona. Então, assim, esses exames anteriormente, eles eram utilizados como exames de pesquisa clínica, que você fazia a ponta de dedo, ia numa população, um grupo de pesquisadores, colhia da população inteira, as pessoas nem tinham acesso a esse resultado. Você pesquisava em todo mundo e para poder ver qual que era o grau de positividade de uma população. Exatamente porque o IgM dá muito falso positivo, né? E o IgG, ele também tem baixa sensibilidade. Então, não se utiliza esses exames para diagnóstico. Eles fazem parte do rol de diagnósticos de exames, mas não é o exame utilizado para o diagnóstico da Covid. Então, a gente tem o gold standard para fase aguda, que é o teste do RT-PCR. A gente tem os sorológicos para ver se a pessoa soroconverteu, né, e se ela está protegida da doença, pelo menos por um período, porque a gente ainda não tem essa informação por quanto tempo estamos protegidos nos casos que já tiveram Covid. E então esse exame, ele não é muito utilizado. Anteriormente, eu até falava assim, em alguns casos ele pode ajudar. Como ele tem atrapalhado mais que ajudado, hoje não tenho mais problema de dizer que uma pessoa vai numa farmácia e faz um exame desse e vem um IgM positivo. O que acontece é que a família inteira vai para o laboratório fazer um RT-PCR e eventualmente era um falso positivo e que assusta e gera um pânico para a família inteira. Então, assim, gera até um gasto também, né? Porque tem que pagar para fazer esse exame, ou um gasto para o plano de saúde e tudo. Alessandro. Vitor, uma das coisas que a gente tem que ficar bem atento é como que vai se tratar a informação gerada por qualquer teste, seja o RT-PCR, seja a sorologia, o teste rápido. Em relação ao teste rápido, existe um fator ainda complicador, que é como que a população está entendendo e interpretando esse teste. Um resultado negativo de um teste rápido, né, eu vou até um determinado estabelecimento, faço o teste, eu dou negativo, ele não pode ser considerado. Ele precisa de ser repetido ou alguns dias depois ou em outra metodologia. E isso é fato, está na literatura, está amplamente divulgado
no mundo todo. Um resultado positivo para teste rápido, se for um IgG, por exemplo, ele pode ser, dependendo do kit, como o Vitor colocou, que passou por uma validação, que tem uma experimentação prática e clínica, ele deve ser interpretado como sim, aquele indivíduo teve contato com o vírus, né? Recentemente eu vi uma reportagem de uma família que estava passando em um lugar para fazer um teste rápido e dependendo do resultado, se desse positivo eles iam voltar para casa, se desse negativo eles iam visitar a avó no interior. Então a vontade foi ligar e falar assim, não vá visitar a sua avó porque o resultado negativo não significa que vocês não estejam com a doença contaminados. Como o Vitor colocou, a sorologia do Covid, ela é muito complexa. Helenice, a gente estuda HIV desde a década de 80. Sim. Até hoje a gente está aprendendo coisas sobre HIV. Agora você imagina uma infecção e um vírus que tem 4 meses que está em voga, né? A gente sabe muito pouco, né, sobre a imunidade desse vírus, sobre a própria biologia celular desse vírus, né? Então, em virtude disso, né, Vitor, o ideal é que se pratique o gold standard. O ideal é que se pratique as boas práticas laboratoriais. Com isso, a gente tem mais chance de acertar. E é o RT-PCR, né, Alessandro? Sim. A live do tempo de hoje... Sim, ô Vitor, deixa eu só fazer umas perguntas aqui que apareceram no youtube.com/otempo online. E para você que está acompanhando a gente agora, Vitor Pardini, hoje entrevistado, presidente do Conselho de Administração do Grupo Pardini, e Alessandro Ferreira, vice-presidente do Grupo Pardini. Aqui no youtube.com/otempo online tem as perguntas do Alisson Clay de Souza Ferreira e do Michael Richard. O Alisson Clay pergunta o seguinte: o Grupo Pardini já é uma referência internacional em tecnologia desenvolvida para a saúde e o Alisson quer saber, com este know-how, o grupo está participando de pesquisas ou estudos para vacina contra o coronavírus? E a outra pergunta do Michael Richard é se vocês indicariam a hidroxicloroquina em caso de suspeita de Covid. Então, uma pergunta aí é sobre pesquisas ou estudos para vacina, se o Hermes Pardini está participando, e a outra questão é da hidroxicloroquina, se vocês são a favor ou não para uso em caso de suspeita de Covid. Ivermectina. Não existe estudo científico comprovando a utilização. Tá? Então, nenhum desses medicamentos existe comprovação científica. Tem casos até em que até pior a utilização da cloroquina. A OMS, ela não determina mais a utilização de pesquisas com hidroxicloroquina, uma vez que ela já comprovou que não tem nenhuma melhora clínica ou diminui alguma coisa e tudo. Existem medicamentos, a ivermectina agora está sendo amplamente usada, eu encontro com as pessoas estão falando comigo o seguinte: já tomei, agora estou, já me preveni do coronavírus, que eu já tomei ivermectina. Gente, por favor, o cuidado com o Covid, o coronavírus, são essas proteções sanitárias que que o governo tanto divulga, de lavar a mão, álcool e gel e tal. Se protejam, né? Não, isso depois, se a gente tiver um tempinho, da gente falar o tanto que a doença é sistêmica e algumas coisas que ela pode acontecer. Então, assim, não existe na literatura nenhum desses 2 medicamentos que podem ajudar o paciente clinicamente por algum motivo, ou redução de tempo de internação, ou menos morte, ou menos ida para o respirador, né? Nenhum desses 2 tem. A ivermectina, saiu uma carta do próprio Conselho Regional de Farmácia dizendo que nas doses em que foram feitos testes in vitro, porque ela só funcionou in vitro, que foi aquele estudo australiano e a dose é 100 vezes maior do que a dose que a gente toma. Então você imagina, se o paciente tivesse que tomar um remédio para poder realmente matar o coronavírus, ele teria que tomar 100 comprimidos e não 1.
né? Então, ou seja, ia matar o vírus e a pessoa, né? Então não tem muito sentido. A própria Tânia Chaves, resumidamente, ela virou e falou assim: não existe comprovação científica. O próprio jornal, quando entrevistou uma defensora, né, da ivermectina, ele falava assim, ele sempre colocava claro, né, o jornal O Tempo, que não existe comprovação científica. Então, esses medicamentos, pessoal, eles não têm comprovação científica. Eu não entendo por que teve, né, eu sei que assim, as pessoas estão muito susceptíveis a encontrar uma bala de prata para matar esse vírus, porque não tem medicamento nenhum. Então fica parecendo que, na falta de qualquer coisa, infelizmente nos anos 90 eu morava em São Paulo, fazia minha residência de clínica, convivi com pacientes que estavam se manifestando com AIDS, e na época não tinha nenhum tratamento, nenhum antirretroviral, né? E eu convivi com pessoas também se utilizando dos medicamentos mais malucos que existiam. Então, agora está todo mundo usando ivermectina. Nós vamos ter uma profilaxia de lombriga, que eu acho que nós vamos acabar com as lombrigas no Brasil. Então, pelo menos vai ter esse benefício, né? Certo. Vamos tiver uma patotoxicidade junto. Bom, eu queria fazer duas perguntas. Sim, rápidas. vai lesar o fígado. A primeira é o seguinte: pelo volume, qual o volume de exames que o Elcio Pardini já realizou do Covid, né? E qual o percentual de positivo? E a outra coisa é sobre valores, quanto que custa o teste e se eu consigo fazer o teste sem um pedido médico. Perfeito. Vitor, Alessandro? queria falar algum depois, se você puder complementar. Como eu falei no começo, a gente hoje se não for o principal, é um dos principais provedores de testes, principalmente de RT, PCR para o Brasil. Até o presente momento, nós fizemos algo em torno de 260 mil testes no Brasil todo. O índice de positividade, ele varia muito de estado para estado. A gente tem um consolidado Brasil hoje de 19%, ou seja, dentro da nossa casuística, 19%. Mas lembrar que a nossa casuística ela atende muito paciente hospitalar, que é mais grave, e nós temos em algumas cidades uma concentração maior, né? Nós temos cidades onde o índice de positividade ele chega a 36%, 40%, 50%. Em Belo Horizonte, o Pardini hoje é responsável por 50% dos casos positivos nós diagnosticamos, né? Então esse é o número consolidado agora de manhã. A gente, essa semana, ampliou a nossa capacidade produtiva para 7.500 testes dia, e nos próximos 20 dias, aproximadamente, o Vitor pode confirmar isso, a gente deve aumentar a nossa capacidade para 20 mil testes dia. Isso é um esforço muito grande que o Pardini está fazendo para tentar ajudar nesse controle da pandemia. Os valores, lembrar que hoje o teste ele é coberto, né, tanto os sorológicos quanto os testes de TR-PCR, mas ele tem um valor médio, algo em torno de R$200 e R$220. Eu consigo fazer sem o pedido médico ou não? Tem que ter necessariamente um pedido? Olha, devido à grande demanda que nós tivemos e à necessidade da população, hoje é possível fazer. Nós indicamos, como o Vitor colocou no começo, né, que quem determina qual o melhor, o profissional capacitado para indicar qual exame a ser feito é o médico, né? Então nós sempre indicamos que os pacientes procurem um médico, procure o seu médico, um consultório, um hospital, para ter a prescrição correta. Claro. Entretanto, devido à grande pressão que houve da população de um modo geral, hoje é possível o paciente fazer sem o pedido. Bom, a live do Tempo, nessa semana... Sim, Vitor, você quer falar? Sim,
Eu só complementando o que o Alessandro falou, existe uma situação, começaram a aparecer alguns casos que você precisa do resultado em 24 horas. Apesar do resultado a gente tentar soltar ele em 3, 4 dias, pelo excesso de casos e pacientes, a gente não está conseguindo eventualmente chegar essa rapidez na liberação do resultado. Então nós criamos um exame chamado o RT-PCR Express, que ele fica pronto em 24 horas, custa R$100 a mais e tem sido muito procurado, principalmente pessoas que estão indo para Portugal. É necessário apresentar o exame até 3 dias antes da viagem, o resultado, e algumas outras situações que estão surgindo de casos graves e tudo, em que a gente está fazendo o exame em 24 horas, exatamente para quando as pessoas estão... metodologia diferente, é um exame que para nós também é mais caro, um equipamento mais caro, mas que é extremamente sensível, é muito bom e funciona muito bem. Agora, para fazer pelo plano de saúde, a pessoa é só ela chegar lá então no laboratório e pedir para fazer, sem o pedido médico, com a carteirinha? Não, o plano de saúde obrigatoriamente ele precisa de um pedido médico, né? Sim. Apesar de ter cobertura na operadora de saúde, existe uma questão chamada DUT, que é uma diretriz de utilização. Lembrar, Helenice, que não é o plano, é um conceito bem interessante da gente conversar, quando a gente fala que o plano paga o exame. Na verdade, não é o plano que paga o exame, são as pessoas que têm aquele plano, forma-se um mútuo, né, de valores, e esse mútuo cobre as despesas daquelas pessoas que precisam. E é esse termo que é importante, as pessoas que precisam. Então, quando você tem um exame que é utilizado nessa escala, é preciso ter uma diretriz de utilização para que não ocorra uma sobrecarga de pagamento de exames em pacientes que eventualmente não precisam. Ok. Vitor colocou muito bem, nós tivemos relatos aqui de pessoas que fazem 3, 4, 5 vezes o teste estando assintomáticas em casa, né? Uhum. Então, essas pessoas, elas acabam, caso esse exame fosse coberto pela operadora, consumindo um recurso que algumas pessoas que têm necessidade clínica de utilizar, elas iriam precisar. Bom, a gente já tem que terminar a live do tempo. Eu quero agradecer ao Vitor Pardini, presidente do Grupo Pardini, e também ao Alessandro Ferreira, vice-presidente do Grupo Pardini. Podem fazer as considerações finais aí. Helenice, eu gostaria de fazer minha consideração final, aproveitando o tempo, para falar a respeito dos médicos que a gente está tendo em contato pelo Brasil, que estão cuidando dos casos graves de Covid, né? Você sabe que 80% das pessoas, 85% das pessoas melhoram e a maioria chega a ser até assintomático, e então por isso que se você tomar qualquer remédio, qualquer chá, você vai acabar melhorando também, mas 20% do caso evoluem para as formas graves. E aí eu queria rapidamente falar que os médicos que a gente tem tido contato, os intensivistas, os cardiologistas, os clínicos gerais, o pessoal que está na linha de frente nas UTIs, eles têm feito um excelente trabalho e eles estão usando os medicamentos que realmente dão suporte clínico ao paciente internado numa UTI ou CTI. Existe um medicamento que reduz o tempo de internação chamado Remdesivir, né? Aqui no Brasil ainda é pouco utilizado, né? Em São Paulo tem sido mais utilizado, e a dexametasona, eles realmente funcionam e agem porque, não sei se vocês sabem, mas o vírus ele fica vivo no corpo humano só por 8 dias e depois disso a pessoa desenvolve uma reação inflamatória a esses fragmentos virais. Por isso o corticoide e imunossupressores são tão importantes. E nós temos outros exames também que eu só vou citar, né, que os médicos têm utilizado muito porque eles estão associados a prognósticos, né? Como por exemplo a procalcitonina, é um exame que está associado à sepsemia e o médico consegue colocar um grupo de antibióticos melhor para proteger esse paciente. A gente tem a troponina T, que está associado com casos graves e até com um índice maior de fatalidade, que são exames que dosam marcadores miocárdicos. O dímero D, que está associado a trombose venosa profunda e manifestação de coagulação,
e que os médicos entram então com Clexane e anticoagulantes em geral, né? E por fim a interleucina 6, que é um marcador da tempestade de citoquina e que as pessoas utilizam o tocilizumab, que tem sido muito usado em São Paulo, infelizmente em Belo Horizonte eu ainda não vi utilizar, mas tem salvado muitas vidas e quero dar os parabéns para o pessoal da linha de frente que tem utilizado e feito o uso certo dos exames e dos medicamentos. Obrigado, Helenice. Obrigada, Vitor. Obrigada, Alessandro Ferreira, também, aí pela live de hoje. Obrigado, Helenice. Prazer falar com você novamente. Obrigado, Alessandro. Bom, a live Obrigado, Carlos. Obrigado, eu agradeço a vocês. A Live do Tempo, nesta semana, traz o especial Saúde, com participações de profissionais renomados na área, em parceria com Hermes Pardini, Drogaria Araújo e Hospital Life Center. Hoje tivemos Alessandro Ferreira, vice-presidente do Grupo Pardini, e Vitor Pardini, presidente do Conselho de Administração do Grupo Pardini. Amanhã, a Live do Tempo recebe Fabiano Mendes Queiroz, gerente farmacêutico do Laboratório de Manipulação da Drogaria Araújo, e Paula Fernandes Távora, médica e patologista clínica. Uma ótima tarde para você, Carlos. Boa tarde. Boa tarde, Nelise. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Obrigada a todos. Até amanhã. Tchau. Como cuidar da saúde quando é preciso ficar em casa? Como proteger quem sai justamente para se cuidar? Se a insegurança deixa todos paralisados, o que nos move é o nosso propósito: garantir acesso à saúde das pessoas onde for necessário. Por isso, criamos o Serviço de Atendimento ao Paciente Covid-19, para que todos com suspeita de coronavírus tenham orientação médica, façam seus exames e recebam os cuidados necessários, de forma rápida e segura. Assim, com teleconsultas, coleta domiciliar e atendimento drive-thru, muito mais pessoas serão atendidas, inclusive sem sair de casa. Esta é mais uma importante medida contra o Covid-19 e mais uma forma de apoiar você e sua família. Hermes Pardini. Faz bem ter com quem contar. Quem tem Araújo de dia e de noite. Tem tudo o que precisa para resolver a vida em um só lugar. Tem Araújo também no site e no aplicativo, para comprar em casa e buscar na loja sem passar pelo caixa. Estamos aqui. Estamos aqui. Quem tem Araújo tem confiança. Nós estamos aqui para você ficar bem em casa. Estamos aqui. Quem tem Araújo tem tudo. E um pouco mais.